é sobre prazer, é sobre se empolgar com as narrativas, com as ilustrações, é passar a página prendendo a respiração em busca da revelação que está ali nas linhas seguintes. Muita gente fala em criar o hábito da leitura, mas aqui no programa Seus Filhos, o propósito é incentivar o gosto pela leitura. E por isso, vamos abrir espaço mais uma vez para falar da importância do papel de todo mundo nessa campanha pelo estímulo literário. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui, junto comigo, ela sempre, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Sempre uma delícia conversar com você. É um prazer sempre estar aqui pertinho com você. E hoje, para conversar sobre esse assunto, nós recebemos também um convidado especial para essa conversa. O Adilson Rocha, que é gerente da editora SESI São Paulo, está conosco por aqui. Vai falar sobre o programa Para Ler e Crescer, que estimula e incentiva a leitura com a distribuição de quase 2 milhões de exemplares para alunos e professores de mais de 400 cidades em São Paulo. Muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco, Adilson. Olá, Thaís. Olá, Roseli. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder conversar sobre esse grande trabalho de incentivar a leitura. Olha, eu quero começar essa conversa já polemizando, porque a gente tem a participação do Samuel, que vai falar sobre a relação dele com a leitura. Conta aí, Samuel. Essa leitura é meio ruim, sabe? É muito chato, demora, não gosto, muito ruim. Por isso tá sendo mais difícil. Mas e por que tu não gosta se tu faz tuas tarefas tão direitinho? Eu tenho que fazer a leitura. Eu não gosto, mas eu tenho que. Tipo, matemática eu gosto, faço direitinho. Daí todas as matérias têm leitura. Daí por isso que eu tô tendo que ler tudo. Roseli, Adilson, vamos falar sobre esse assunto. Por que a leitura ficou tão associada, né, ao tem que, como ele disse, essa obrigação? Roseli. Eu já disse várias vezes no nosso programa, né, que essa ideia de obrigar as crianças ou adolescentes a lerem um determinado livro vai totalmente contra a ideia do gosto da leitura. Porque a leitura é algo que a gente precisa gostar daquela história, do jeito que aquele escritor conta aquela história, das palavras que uma atrás da outra vão dando sentido, né? E quando eu sou obrigada a ter um amigo que eu não gosto, não é legal, né? Então, toda criança pequena adora ouvir histórias. E assim, eles dissociaram a ideia de que o livro conta uma história. Parece que ler é a grande questão. A grande questão é a história que está dentro do livro, né? Então, se a gente conseguir lembrar crianças e adolescentes que há uma história ali e que ele pode se apegar muito àquela história, eu acho que vai ser mais fácil ele gostar de ler. A gente falou desse projeto do SESI São Paulo, né, de doação de livros para alunos, para professores, e eu queria trazer o Adilson para essa conversa para falar da seleção, porque a seleção desses livros que vão ser levados até essas crianças, a esses adolescentes, ela é fundamental para criar esse gosto mesmo, porque um bom livro é irresistível. É isso mesmo. A gente teve todo um cuidado, a gente formou um comitê com pessoas ligadas à educação, à cultura, ao próprio trabalho de edição de livros, e esse comitê, a partir de todo o nosso catálogo de mais de 90 livros, procurou buscar justamente isso, livros que trouxessem um prazer, uma provocação, alguma coisa que despertasse o que você falou no comecinho, né? Eu quero ir para a próxima página. Então é isso que a gente entende também que vai cativar o leitor, vai fazer com que ele feche um livro e já queira abrir um próximo livro. Então, o nosso programa prevê a entrega aí de 3 livros por aluno, justamente para ir desenvolvendo o gosto. Gostei desse, será que tem mais algum legal? Tem. E é diferente, não precisa ser igual a esse. É um outro livro diferente e eu gostei também. Então, esse é o objetivo. Agora, a gente vai ouvir uma professora, quem aplica na prática, né, esse exercício pelo gosto da leitura, junto com a família, que está ali diretamente conectada a essa criança, esse adolescente. A gente vai até Salvador. A Sidneia Azevedo, que é professora de redação, fala pra gente. Uma dica excelente é assistir a um filme com seus filhos e depois que terminarem de assistir ao filme, fazer uma abordagem e dizer, olha, esse filme é baseado no livro tal,
E eu amei assistir ao filme, mas gostei mais ainda de ler o livro. Sabe por quê? Porque o livro me deu a oportunidade de imaginar, de criar, de viajar, de criar um ambiente, de criar um personagem com a forma como eu enxergava. Olha, depois de ouvir a Sidneia, você fica com vontade de pegar o livro, né? Porque ela fala numa empolgação e é isso mesmo. Às vezes a gente fica até meio chateado quando vai ver o filme, porque eu li o livro, mas o filme não chega perto, não tem jeito, porque nada se compara à nossa imaginação, né? Eu queria ouvir de vocês dois esse prazer pela leitura, essa leitura elástica, esse conceito novo, né? Que une a leitura com outras plataformas, com a internet, a gente falou já recentemente do TikTok, né? Com os clubes de leitura. Isso é uma forma de chegar até essa criança, Roseli? Principalmente a criança que vive nos tempos atuais, né? A gente foi um pouco afoito ao dar tecnologia para a criança muito precocemente. Mas a gente deu e agora a gente tem que trabalhar com essa questão. Então, o que a gente precisa fazer é aproximar a imagem que ele consome na internet ou é consumido, né, por tantas imagens, da leitura. Porque se a gente perceber bem, né, numa rede social ou um vídeo, nem sempre tem uma história, nem sempre é uma narrativa. Às vezes são coisas soltas, né? Então é preciso que a gente procure junto com ele, na própria internet, se ele gosta, de algo que tenha narrativa. Você sabe que nós temos filmes que levaram muitas crianças e jovens a ler. Sim. Porque se interessaram tanto pelos filmes, uma trilogia, por exemplo, né? Que eles ficaram curiosíssimos em ler o livro que promoveu aquele filme. E aí novos filmes se formaram, né? Como a professora falou. E a gente falou dessa conexão multiplataforma, a gente fala agora para você que nos acompanha no rádio, na Band News FM, mas também estamos com o nosso programa para você que quer ver a Roseli Saião, o Adilson, eu por aqui, os nossos ouvintes que participam, pelo nosso canal no YouTube, a nossa live também mostrando para você essa interação. E exatamente estamos falando da sala digital da Band, uma parceria com o Google. Vamos chamar ela, Alessandra Petralha, que tem as informações. Ela também garimpou algumas curiosidades para a gente. Fala aí, Alê. Oi, Thay. Quando o assunto é livro, o nosso time aqui da sala digital viu que os infantis, ou seja, os livros para criança, estão no topo da lista dos mais procurados no Google. Depois deles vêm os livros para adolescentes, livros para bebês, para mulheres e meninas. Mas são os infantis que ganham de todos e com folga, viu? E isso não é de agora. Esse comportamento ele vem se repetindo há pelo menos 20 anos. Ou seja, mesmo com a chegada das novas tecnologias, a busca pelo bom e velho livro segue firme, pelo menos nos casos das crianças. Que bom. Quero agradecer a Ali aqui pela participação. Adilson, por que a gente se perde no meio do caminho? Porque a gente falou ali de um interesse tão grande, né, de livros para crianças, e aí vai diminuindo conforme a gente vai crescendo? Eu acho que é um pouco a questão da sedimentação do hábito. Aí entra o papel da família, o papel do professor na escola, os próprios amigos. Todas as interações, se elas favorecerem essa sedimentação do hábito, ou seja, eu leio, eu comento com meu amigo que eu li um livro, ou a família troca uma ideia, o próprio exemplo da professora de ver um filme e comentar sobre o livro, eu vou sedimentando o hábito, e o hábito é a base para o gosto da leitura. Então o gosto vai vir junto de um bom hábito de leitura. É aquela coisa que a Roseli sempre fala, a gente passa a gostar de estudar depois que a gente já está grande, né? E quando a gente precisa fazer isso todo dia, a gente, não, mas estudar é chato. E depois que a gente cresce, como é bom estudar, né? A gente queria voltar a viver isso. Agora, Roseli, para aquele ouvinte que está ali ligadinho e quer estudar um pouco mais sobre esse assunto, eu sei que você preparou uma dica também, que está nessa seleção do projeto, né? Que a gente veio falando aqui, para ler e crescer. Eu sou muito curiosa com a vida, né? Com a biografia das pessoas. E eu fico pensando que muitas meninas, adolescentes ou jovens adultos, não têm ideia como é que nasce uma artista. E principalmente quando essa artista começou a viver no início do século XX. Nossa, era muito diferente. Eu comecei a ler esse livro, gente, eu não queria parar. É uma delícia, porque conta a história, e não é uma história real, é uma história que tem muito de ficção, mas tem muito de realidade que já aconteceu, de história, portanto, né? Então nós temos história com H minúsculo e história com H maiúscula. E em forma de diário,
ela vai contando desde a infância dela como acontece esse desenvolvimento. E é um texto tão atraente que eu estava lendo e eu não queria parar. Eu tinha mais coisa para fazer, mas eu não queria parar de ler o livro, né? Então, o título do livro é Diário de Anitta, que o nome dessa artista, que eu não vou falar o sobrenome, né? Eu quero que vocês descubram, mas o nome é Anitta. E é muito legal. Eu lembrei do início da internet com jovens, que eles faziam o blog diariamente, né? O blog substituiu o diário. E aqui estamos de volta ao Diário de Anitta. Diário de Anitta, essa indicação da Roseli, para você que acompanha aqui o programa Seus Filhos, lembrando que seguimos ao longo desse mês com uma programação especial, abraçando uma causa que já é antiga, uma bandeira antiga aqui do programa Seus Filhos, que é o incentivo à leitura. Então, fique com a gente ao longo desse mês, porque tem programação especial da Band News FM em parceria com o SESI São Paulo, que está com esse projeto muito bacana para ler e crescer. Então, eu agradeço a participação do nosso convidado de hoje, Adilson Rocha, gerente da editora SESI. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Brincar é coisa séria, sim. Ajuda no desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e, lógico, nas relações sociais. E vamos parar de achar que brincadeira é coisa só de criança. Afinal, todo mundo pode se divertir e aprender um pouquinho também nesse processo, por que não? Bora conversar sobre as brincadeiras e sua importância por aqui no programa Seus Filhos. Roseli Saião e eu continuamos aqui ao seu lado, sempre na sua companhia, mas a partir de agora recebemos também uma convidada especial. Por aqui, Maria Isabel de Barros, ela que é especialista em infâncias e natureza do Instituto Alana, para falar um pouco sobre a importância do brincar. Maria Isabel, muito obrigado pela sua participação conosco, pela companhia, tudo bem? Olá, Thaís. Olá, Roseli. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Roseli, Maria Isabel, eu quis fazer uma provocação logo ali na abertura desse bloco, falando que brincar é coisa séria. Porque muita gente acha que por ser divertido, não é uma coisa importante, que na verdade a gente precisa focar em outros conteúdos no assunto de aprendizagem, quando a gente fala de infância. É isso ou não é? Eu vou começar com você, Roseli. Pois eu tenho um colega, né, um educador português, que diz que o brincar é o trabalho da criança. E por isso é muito sério, né? Nós adultos, achamos que a gente deixa de brincar. A gente brinca, né? A gente brinca na cozinha, brinca com os colegas de trabalho. Nossa, a gente se diverte com brincadeiras adultas. Então é preciso saber, sim, e lembrar o tempo todo que a criança precisa brincar. Ela precisa brincar para aprender a viver, porque é pela brincadeira que ela aprende, como você mesma disse, as relações sociais. É com a brincadeira que ela aprende a planejar, a esperar, a aguardar um determinado resultado. Então, a brincadeira é fundamental na vida da criança, principalmente a brincadeira que acontece com elementos da natureza e não elementos já que vem pronto, né? A boneca, o fogãozinho, o caminhão, nada disso, né? A natureza oferece 1000 possibilidades para que a criança faça a construção do seu próprio brinquedo. Ela fica tão orgulhosa com isso. É bom demais, né? E, Isabel, quando a gente fala do brincar, eu queria falar não só da natureza, que a Roseli bem mencionou, e a gente sempre fala de brincar livremente, ao ar livre também, mas a gente vive hoje uma tutela muito intensa no brincar. Brincar livremente virou uma coisa rara. A criança precisa ali, de alguma forma, foi guiada nesse sentido, de um adulto por perto, ou de um brinquedo que brinque por ela e ela assista. Dá para voltar atrás nesse caminho? Como é que a gente faz isso? Esse é um ponto super importante, né? A gente tem uma tendência acho que é o adultocentrismo, né? Da gente colocar sempre essa visão do adulto no centro das relações. Mas eu concordo totalmente. Eu gosto muito de falar de uma palavra de que o brincar precisa ser desestruturado. O que significa isso? Eu acho que significa as crianças fazendo suas próprias escolhas, né, Thaís? As crianças escolhendo do que querem brincar, com quem querem brincar, aonde querem brincar, o que querem fazer. Então, eu acho que isso é o grande
a raiz mesmo, né? Quando a gente tem o brincar na sua maior potência, é quando a criança está liderando todo o processo. Então, eu acho que a gente deve procurar sempre essa qualidade, porque é quando as crianças vão aprender mais, vão extrair o melhor daquela oportunidade. Agora, Roseli, a gente está falando dessas relações sociais, né, que são ali praticadas ao longo da brincadeira, a Isabel mencionou muito bem, é deixar brincar livremente. Mas quando a gente fala de crianças, alguns conflitos surgem. Recentemente a gente até viu, né, alguns casos de crianças que brigaram e os pais foram lá tentar mediar uma situação como essa e agiram de uma forma completamente inapropriada, partiram para a violência. Isso faz parte também, essas brigas, conflitos ali, eu digo principalmente num debate, às vezes criança até por não ter esse discernimento, acaba partindo realmente por uma questão física. Como é que a gente lida também, adulto, com esse cenário? Olha, é bem interessante isso, porque a gente tem uma mentalidade de que a criança só pode brincar de uma maneira legal, né? Não, mas a brincadeira cria conflitos. Na hora de escolher a brincadeira, já existe um conflito que é só da criança com ela mesma, né? E se há outras pessoas envolvidas, outras crianças, é claro que vão surgir conflitos, porque cada uma delas vai buscar aquilo que ela quer, e nem todos querem a mesma coisa. Então, isso é uma maneira de aprender a viver. Ou seja, né, dependendo da idade da criança, é como ela entende que é possível, né, conflitar, discutir, brigar sem bater, né, sem ser uma agressão física, e continuar ao lado, né, construindo a mesma brincadeira, participando da mesma brincadeira. É importante, você sabe que teve um tempo que a psicologia achava que os pais não deveriam discutir na frente dos filhos, né? Mas, na verdade, é importante a criança entender que o adulto também conflita, e durante o conflito eles podem até ficar um pouco exaltados. Veja que eu falei conflito e não briga, né? Na frente das crianças. E depois continuar a viver normalmente, brincando um com o outro, tratando bem um com o outro. É importante essa lição da sociedade, da família, para a criança, e pela brincadeira ela também experimenta isso. Vamos dar uma olhadinha agora, você que está acompanhando a gente pela nossa live, estamos falando direto da Sala Digital, uma parceria da Band com o Google, e o programa Seus Filhos de hoje conta também com a contribuição do trabalho da Alessandra Petralha, que vai falar um pouquinho sobre curiosidades relacionadas, afinal estamos em período de férias e brincadeira é praticamente a ordem do dia, né? Vamos dar uma olhada, fala, Lê. Oi, tá, a gente deu uma olhada nas buscas recentes sobre atividades com crianças e olha só o nosso top 3. Em terceiro lugar, histórias para crianças. Em segundo, brinquedos para criança. E em primeiríssimo lugar, no pódio das atividades, temos os desenhos e a febre dos livros de colorir tá aí para reforçar isso. Além disso, também tem crescido bastante a procura por músicas para criança dormir, filmes infantis e histórias, aqui de novo, mostrando que a boa e tradicional contação de histórias nunca sai de moda. Eu volto com você. Valeu, Ale. Agora eu queria saber de você sobre a brincadeira das gerações, porque eu lembro da minha infância ter algumas brincadeiras muito recorrentes ao ar livre, a gente podia brincar muito na rua, hoje as crianças brincam muito dentro de casa, ou brincam dentro dos condomínios, na escola, em espaços fechados. Há um novo jeito de brincar, vamos dizer assim. Você também observa isso? E essa análise que a gente vê no Google é um pouco desse exemplo? Brincar de desenhar, de colorir, buscar contar histórias. Com certeza, eu acho que a gente vem enfrentando o que a gente chama de confinamento das infâncias, né? A gente vê as crianças cada vez mais confinadas a espaços fechados, a espaços privados, e eu acho que essa é uma perda muito grande, porque, assim como a Roseli ressaltou, eu acho que as crianças, elas precisam dos espaços abertos, né? Assim como elas precisam de alimento, como elas precisam de espaços abertos. Então eu fico triste, e de afeto, elas precisam de espaços abertos. Então eu fico triste quando eu vejo essa lista, sabe? Porque tá certo que leitura, histórias, desenhos, tudo isso é muito importante, mas as crianças são movimento, elas são corpo, e elas precisam
essa vontade de viver corporeamente as experiências, né? Então, eu gostaria muito que as pesquisas também apontassem como parques, praças, né? Espaços abertos, para como proporcionar esse tipo de vivência e experiência para as crianças. Roseli, e quando a gente fala sobre espaços abertos, né, sobre usufruir daquela região que você vive, que você estuda, muitas vezes a criança nem percebe onde está, né? Eu vejo isso, às vezes, observando os amigos dos meus filhos, mesmo que eles não tenham um eletrônico na mão, eles vão carregar um brinquedo com a cabeça baixada, eles não perderam um pouco dessa sensibilidade de brincar com o espaço. Eu lembro de quando eu viajava para lugares longes, minha mãe brincava, olha, vamos contar os carros vermelhos. Quem chegar em 10 primeiro, ganha. E tudo virava uma brincadeira e a gente ficava atento, né, a viver esse espaço público. E se a gente cria o filho para o mundo, mas não apresenta esse mundo para o filho, como é que isso vai acontecendo? Porque aí vai ser uma espécie de pancada só, né? Exatamente. A Isabel falou bem do confinamento das nossas crianças, né? E não foi só na pandemia, isso vem acontecendo já há um bom tempo. E o confinamento leva a um lugar fechado por paredes. Não há o que olhar, né? Então, mesmo quando as crianças estão interagindo ou brincando, elas perderam essa possibilidade de olhar. Você sabe que eu conheci escolas que não têm paredes opacas, assim, é tudo envidraçado, que é para as crianças poderem enxergar além da sala de aula, né? E, em geral, é um espaço de natureza que elas enxergam. É um costume muito dificultoso para o desenvolvimento da criança, né? Primeiro porque ela deixa de, quando pode, apreciar, assim, ou conhecer que seja, esse mundo em que ela vai viver. Ela não sabe que ela vai viver nesse mundo, ela acha que ela vai viver confinada como ela é hoje, né? Não, mas ela vai, assim que ela crescer um pouco, ela vai ter vontade, né, de sair e faz muito bem com essa vontade. Então é importante que a gente tenha essa possibilidade. Todo mundo mora num lugar perto de uma praça, né? Final de semana, todo mundo pode ir a um local assim diferente para que a criança aprenda a ver coisas diferentes. Aquilo que a criança não conhece, ela nem enxerga, né? Então, a gente que precisa ir apresentando esse mundo, mas para apresentar esse mundo, a gente precisa que a criança tenha essa possibilidade de pegar, botar na boca conforme a idade, olhar, estranhar, né? É isso, conhecer um pouquinho mais do seu entorno. Brincar, eu já disse que é coisa séria. E não é só coisa de criança, não. Você pode brincar ao longo de toda a vida, como a Roseli Sayão falou agora há pouco. E é sobre isso que a gente fala agora, sobre a importância do brincar ao longo de todo esse período e da troca intergeracional quando o assunto é brincadeira. E eu já vou chamando aqui para essa conversa a nossa convidada especial de hoje, Maria Isabel de Barros, ela que é especialista em infâncias e natureza do Instituto Alana, que está aqui comigo, com a Roseli Sayão, todas nós falando direto da Sala Digital, uma parceria da Band com o Google. Maria Isabel, quero começar com você porque eu falei da troca intergeracional. E a gente recebeu uma mensagem muito curiosa de um ouvinte recentemente, que, se não me engano, o nome dele era Diogo, e ele falou assim, olha, eu tenho uma prática com os meus sobrinhos, principalmente agora nas férias. Durante uma vez por semana a gente se reúne e eu tenho que apresentar uma brincadeira e um livro para eles e eles têm que me apresentar uma brincadeira e um livro. Então a gente troca e eu estou adorando e os meus sobrinhos também. É um pouco disso de que se trata a brincadeira e dessa troca. A gente também aprende com os mais novos e os mais novos aprendem com a gente, né? Total. Eu acho que isso é muito bonito, né? A gente saber que a gente pode aprender com as crianças, né? Que a gente também, que elas vão ter coisas para apresentar para nós, que elas vão ter sugestões para fazer para a gente. E então eu acho que a gente encarar essa relação de uma forma mais de igual para igual, né? Eu acho que é muito respeitosa e eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? Quando a gente aprende com as crianças e quando a gente dá espaço para que elas contem pra gente, compartilhem com a gente do que elas gostam mais de brincar, aonde elas gostam mais de brincar, né? E a gente se interessar pelo mundo delas. E certamente eu acho que também compartilhar com as crianças
como é que a gente brincava, do que a gente brincava. Eu acho que isso também cria vínculos, né? Isso pode trazer essa cultura do brincar de geração para geração. Acho que isso é muito bonito. E, Roseli, é importante a gente falar da troca, né? Porque quando a gente fala dos mais velhos e dos mais novos, muitas vezes eles são considerados incapazes de trocas, né? Vamos falar assim, o mundo só considera os adultos, né? Aquela faixa ali de adulto como aqueles capazes de aprender e de ensinar. A gente já conversou tantas vezes, nossa, a opinião do velho é desconsiderada, né? Como aquele que já passou, já viveu, não tem mais o que contribuir. Ou o do mais novo, é muito novo, não sabe de nada, ainda não tem muito direito de voz. E, ao contrário, né? Eu acho que tanto a maturidade quanto a curiosidade nesse momento da vida são fundamentais e se complementam. Exato. Eu acho que faz uma falta imensa, né? O relacionamento das crianças com crianças mais velhas, com jovens adultos, com adolescentes, com adultos de fora da família e do pequeno grupo familiar e com os velhos, né? Quer dizer, cada geração tem uma característica, determinadas particularidades, e a criança precisa aprender a conviver com essas diferenças, né? Eu acho assim, eu fico triste da escola separar as crianças por idade, porque isso limita muito, né, a experiência da criança de vida, limita muito. E não é porque elas têm a mesma idade que necessariamente elas terão os mesmos interesses, que necessariamente elas aprenderão no mesmo ritmo e da mesma maneira e se interessam por aprender com a mesma intensidade. Então, a escola não deveria ter essa separação etária, já foi o tempo disso, né? Uhum. Aliás, quando o mundo era mais homogêneo no século XIX, eu pelo menos queria parecer mais homogêneo, né? As diferenças eram escondidas, o desenvolvimento das crianças era muito semelhante. Então, o tamanho físico das crianças de determinada idade era muito parecido. Hoje, nossa, é um zigue-zague assim, não há mais uma linha média. É muito difícil encontrar isso na escola, né? Então, é importante que a gente ofereça essa possibilidade. Os tios são uma ótima possibilidade, né? Porque os tios, assim, têm o mundo deles, com os amigos que eles têm também, trazer para dentro da relação com os sobrinhos, já que a vida das crianças hoje é tão empobrecida, né, de estímulos, que não aqueles cotidianos que é a escola e o grupo familiar e pronto. Agora, Maria Isabel, quando a gente fala, né, dessas trocas todas, eu preciso trazer aqui para essa conversa o fato da atual geração, muitas vezes, desaprender a brincar. Porque quando você tem brinquedos que você senta e aí o robozinho vai para lá, vem para cá, conversa, fala, você não precisa nem se mexer. A mesma coisa o computador, o game que está ali na mão, o celular. Eu tive recentemente um relato compartilhado por uma médica que ela falava o seguinte, que vários dos seus pacientes, muito jovens, aí na faixa da adolescência, por exemplo, estavam com problemas de coluna. Problemas que viriam muito para frente, mas porque ficam muito tempo na posição com o pescoço abaixado. Então, a gente precisa reaprender tudo isso. Parece que é brincadeira de verdade, né? Tá falando uma brincadeira. Não, é verdade. A gente está precisando voltar lá para a infância e viver um pouquinho dela de novo. É uma tragédia isso, né? Outro dia também eu estava num congresso de pediatria e também encontrei um pediatra que é especializado em ortopedia. Ele também falou, olha, 80% dos meus casos são problemas posturais relacionados com muitos dispositivos digitais. E isso não acontecia 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, né? Então é uma coisa incrível a gente ouvir esse tipo de relato. E eu acho que, exato, eu acredito firmemente que nenhuma criança desaprende a brincar, né? Eu acho que o que faltam são oportunidades, né? E eu acho que eu queria retomar esse ponto que a Roseli falou, a importância das crianças terem outras crianças para brincar, né? Então, além da natureza, que a gente já reforçou muito, que eu acho que é o melhor lugar para qualquer criança brincar, mais do que qualquer brinquedo, mais do que qualquer estímulo que a gente possa oferecer, nada vai superar uma árvore de subir, nada vai superar a água e a terra.
mas as crianças precisam de outras crianças, né? E aí elas precisam também dessa diversidade etária, dessa diversidade social, né? Concordo totalmente com a Roseli. Eu acho que as crianças precisam a gente quebrar essas barreiras na escola, né? Porque quando a gente começou a trabalhar um pouco com isso lá no Alana, a gente fez uma pesquisa perguntando para famílias do Brasil inteiro aonde que as crianças vão ter essas experiências de subir numa árvore, brincar com a terra, brincar com a água, essas experiências que eu e você tivemos, a Roseli também teve, e as famílias foram unânimes de dizer para nós, é na escola. Então, as escolas precisam pensar que elas são talvez a principal, talvez se não a única, oportunidade diária que a criança vai ter de brincar com outra criança, de brincar ao ar livre. Então, concordo totalmente, a gente precisa possibilitar que elas brinquem com crianças de diferentes idades. Isso é tão bacana, eu conheço escolas onde isso acontece, e a cultura de cuidado, a cultura de brincadeiras que acontecem entre essas crianças é infinitamente mais rica. Não tem nem comparação. Roseli, quando a gente fala, né, sobre essa reflexão de brincar livremente, de exercitar a criatividade, falta um pouquinho de tédio também, porque a gente observa que as crianças não conseguem mais lidar com um momento sem alguma coisa já demandada para fazer. Então, ou tem uma atividade já programada, ou o adulto tem que dizer o que ela tem que fazer, ou tem o eletrônico para suprir essa necessidade. Falta esse tédio, porque as maiores bagunças que eu já fiz na vida vieram de momentos sem nada para fazer. Mas é isso mesmo. Nós entramos numa época, né, em que a tutela foi muito confundida. O que é tutelar? O que é cuidar da criança? E olha, tem toda uma geração de crianças aí que não conseguiu nem ter tédio e nem brincar sozinha. Porque era sempre a mãe achando que era um compromisso dela brincar com o filho. Não, como a Isabel disse, a criança brinca melhor com outras crianças e não com adultos, né? Há momentos para brincar com adultos, mas eles devem ser pequenos. Então, nós que temos crianças sob nossa responsabilidade, ou como filho, ou como aluno, ou como sobrinho, ou como neto, a gente precisa dar essa possibilidade de a criança não ser atendida quando ela diz o que eu faço, de ela não ter uma resposta. E para que ela encontre dentro dela algo que diga assim, eu acho que eu quero fazer isso. E fazer e não dar certo e ficar chateada com isso faz parte daquele aprender a viver, né? Então, não é nosso compromisso, não é nossa responsabilidade trazer felicidade para a criança. É dela. Isso ela vai fazer mais tarde, né? Mas ela precisa aprender desde já a se ouvir, a se entender um pouco mais, para ouvir assim, eu quero isto, não, acho que agora eu quero aquilo. Né? E é assim que nascem as brincadeiras. Você que nos acompanha aqui no programa Seus Filhos sabe que tem sempre dica da Roseli Saião sobre os principais assuntos comentados, e a Roseli preparou uma dica sobre brincadeira, né? E eu pensei exatamente nessas brincadeiras de gerações que já passaram, para que a criança hoje, né, conheça primeiro a ideia de que os pais já foram crianças, brincaram, e que tipo de brincadeiras são essas. O endereço é no blog Leiturinha, leiturinha.com.br, e o título do artigo é Confira brincadeiras antigas para se divertir. Isso me fez assim dar uma ideia para as famílias, né, de fazer um álbum das brincadeiras das famílias, né, ou seja, desde os avós, os bisavós, hoje tem muito bisavô e bisavó vivo, né? Os pais, assim, as brincadeiras que a família já brincou. Eu acho que isso vai ser legal para as próximas gerações. Incrível. Tá aí a dica. Já aproveita o período das férias e faz isso com a criançada. É uma ótima oportunidade para começar a brincar também. Eu quero agradecer a companhia dos nossos ouvintes ao longo do programa Seus Filhos. Lembrando que você pode e deve participar do nosso programa através do e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Agradeço a toda a produção aqui na Sala Digital, uma parceria da Band com o Google. Agradeço também ao José Antônio de Araújo pela sonorização do nosso programa. E, lógico, a minha companheira de sempre por aqui, Roseli Saião, mas antes vamos dar um beijinho nela, que é a nossa convidada especial de hoje, Maria Isabel de Barros,
do Instituto Alana, que tem como especialidade a infância, a natureza e trata muito de perto, com muito carinho, o brincar. Maria Isabel, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada e até a próxima. Roseli, um beijo para você. Até a próxima. Olha, um beijo de pertinho aqui de volta e muito carinho para os nossos ouvintes, como sempre. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM.